10 verdades sobre fundos imobiliários que você precisa saber. Bem, eu me chamo Matheus e este canal é 100% focado em fundos imobiliários. Como eu não gosto de enrolar, vamos lá, a nossa primeira verdade. Quase todo fundo imobiliário paga rendimento de forma mensal. Verdade. Olha o que diz a Lei 8.668 no seu artigo 10, parágrafo único. O fundo deverá distribuir aos seus cotistas, no mínimo, 95% dos lucros auferidos apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Ou seja, o fundo imobiliário é obrigado por lei a distribuir, no mínimo, 95% dos lucros aos seus cotistas. Contudo, não existe obrigação do fundo imobiliário distribuir rendimento de forma mensal. Isso é apenas o que os fundos imobiliários fazem, acredito eu, para atrair novos investidores. E é bem legal, né? Você ter aí todo mês um dinheiro entrando na sua conta. Os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Verdade. Contudo, temos algumas considerações. De acordo com a Lei 11.033, no seu artigo 3º, no item 3, fala o seguinte, que os rendimentos de fundos imobiliários e de fiagros são isentos de imposto de renda. Contudo, aqui abaixo, eles colocam algumas regras. Por exemplo, o fundo imobiliário e o fiagro têm que ter no mínimo 100 cotistas. Então, se você investe em um fundo imobiliário ou em um fiagro que não possui 100 cotistas, cara, você vai ter que pagar sim imposto de renda sobre os seus rendimentos. E se você possui 10% ou mais das cotas do fundo ou recebe mais de 10% dos rendimentos do fundo, você também vai precisar pagar imposto de renda sobre os seus rendimentos. Aqui embaixo temos também outra regra, mas as principais são essas aqui. E aqui pode ficar super tranquilo. Posso dizer que 99% dos fundos imobiliários possuem mais de 100 cotistas, muito mais, na verdade, né, do que 100 cotistas. Mas vamos à terceira verdade. Fundos imobiliários de tijolo são mais seguros do que fundos imobiliários de papel. Inclusive, fundos de tijolo são mais fáceis de se analisar do que fundos imobiliários de papel. Atualmente, a gente tem diversos tipos de fundos imobiliários. A gente tem, principalmente, fundos de papel, de tijolo e fundos de fundos. Fundos de tijolo, eles mexem com imóveis físicos. Pode ser shopping, logística, laje, enfim. Eles possuem algum imóvel físico. E olha só, quando a gente entra no relatório do fundo, a gente consegue ver os seus inquilinos, a gente consegue ver os setores que eles atuam, a gente consegue ver dados relacionados aos contratos, quando vão vencer, ó, tá aqui. Quando a gente rola um pouco a tela, a gente consegue ver onde esses imóveis estão localizados. No relatório do fundo, a gente consegue ver se esses imóveis são de qualidade. Aqui embaixo, ó, por exemplo, esse fundo aqui, ele é de logística, possui vários galpões logísticos. Quando a gente abaixa, a gente vê que esse fundo realmente possui uma boa diversificação de imóveis. Então, é muito mais simples de você analisar. E eles são mais seguros, porque afinal, o fundo ele detém aqueles imóveis. Ele pode alugar, ele pode vender. Para o fundo perder aquele imóvel, só se acontecer alguma coisa catastrófica, por exemplo, o imóvel pegar fogo e não ter garantia, ou algo assim do tipo. Mas eles costumam ser muito mais seguros do que fundos imobiliários de papel. Olha só esse exemplo aqui. Eu estou no relatório do KNCR11. Veja que ele possui praticamente tudo alocado em CRI. Um fundo de papel geralmente investe em CRI. Um CRI é um crédito imobiliário, ou seja, dívidas imobiliárias. Nesse caso aqui em questão, esse fundo possui dívidas de escritórios, de shoppings, residencial, de logística. Quando a gente abaixa um pouco aqui a tela, a gente vê que o fundo possui vários CRIs no seu portfólio, vários CRIs. Mas veja, como é que a gente consegue analisar todos esses CRIs? É muito mais complexo você analisar uma dívida. E pensa comigo, aqui em fundo de tijolo, o fundo possui imóvel. Aqui, o fundo possui um título de dívida, ou seja, um papel. Então, isso aqui é muito mais arriscado e muito mais difícil de se analisar do que fundos imobiliários de tijolo. Já os fundos de fundos, quando você entra lá dentro, primeiro, você tem que analisar a performance da gestora. Muito importante você saber o histórico da gestora. E lá dentro, o que um fundo de fundo faz? Ele investe em cotas de outros fundos imobiliários. Então, você tem que entender pelo menos o mínimo de cada um daqueles fundos imobiliários que esse fundo de fundo investe. Então, fundo de tijolo, é verdade, é mais seguro do que fundo imobiliário de papel. Mas, enfim,
não precisa de muito para investir em fundos imobiliários e diversificar os seus investimentos. Verdade também. Só para você ter ideia, eu vou te dar alguns exemplos. Olha esse fundo, VGHF11, sendo negociado a R$ 9,46, KNSC11, sendo negociado a R$ 9,07, CPTS11, sendo negociado a R$ 8,58, MXRF11, o famosinho aí do mercado, sendo negociado a R$ 10,59. Então, para você investir em fundos imobiliários e começar a ganhar aluguel todo mês, não precisa de muito dinheiro para começar. Você pode começar com aproximadamente R$ 10. Ao investir em um fundo imobiliário, você não é responsável pela parte burocrática, ir atrás de inquilino, cobrar aluguel, fazer esse tipo de coisa. E também é uma verdade. Voltemos aqui na Lei 8.668, um cotista de um fundo imobiliário não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual relativamente aos imóveis e empreendimentos integrantes do fundo ou da administradora, salvo quanto à obrigação de pagamento do valor integral das cotas subscritas. Cara, se você subscreveu, tranquilo, você tem que pagar, isso aqui é obrigatório. Contudo, olha só, um cotista ele não responde qualquer obrigação legal ou contratual. É o gestor, é o administrador do fundo imobiliário que vai fazer tudo isso para a gente. Outra verdade, investir em fundos imobiliários é uma das formas mais simples e mais baratas de você receber aluguel todo mês. Também é uma verdade, porque você viu, existem fundos imobiliários que custam R$ 9,00, R$ 10. Você comprando, você já consegue receber aluguel todo mês, um dinheirinho, né, todo mês, caindo na sua conta. Aqui embaixo eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado de um vídeo onde eu ensinei a investir em fundos imobiliários na prática. Você vai ver que realmente é muito simples. E se você quiser se aprofundar mais a respeito de fundos imobiliários e outros tipos de investimento, aqui no comentário fixado também eu vou deixar o link do meu curso. Dá uma passada lá se você quiser conferir. Mas bem, vamos a outra verdade. Diversificar em diferentes fundos imobiliários e segmentos é muito importante. É só a gente pensar na calma. Olha só esse fundo MALL11, atualmente sendo negociado a pouco mais de R$ 118. Veja que no último ano ele subiu mais de 16%. Em contrapartida, outro fundo imobiliário, o IRDM11, caiu mais de 10%. Por isso que é importante você fazer uma diversificação, porque enquanto o fundo imobiliário está caindo, o outro pode estar subindo e vice-versa. É muito importante você montar uma carteira de investimento bem diversificada. Olha só, esse aqui é um exemplo de carteira conservadora, esse aqui é um exemplo de carteira moderada e esse aqui é um exemplo de carteira arrojada. E essa planilha está lá dentro do meu curso de investimento. E olha só os segmentos: shopping, logística, laje, desenvolvimento, papel e outros segmentos. Então, é muito importante você diversificar em fundos imobiliários e também nos seus segmentos. Pois você fazendo essa diversificação de forma inteligente, você vai ganhar dinheiro na Bolsa de Valores todo mês através dos rendimentos dos fundos imobiliários e vai aproveitar boas oportunidades em fundos imobiliários que caíram. E isso é outra verdade. Outra verdade é que quando um fundo imobiliário cai, não quer dizer que necessariamente ele é ruim. Muito pelo contrário, pode ser uma excelente oportunidade para você comprar cotas daquele fundo imobiliário barato. É só você pensar o seguinte: quando você vai em um mercado e você vê um produto em promoção, isso não é uma coisa boa? Fundos imobiliários é a mesma coisa. Se você sabe do fundo imobiliário, já analisou, sabe que ele é bom, contudo, naquele momento ele está passando por algum problema, mas você sabe que aquilo é temporário, as cotas geralmente elas começam a cair. Pode ser que seja uma excelente oportunidade. Claro, conforme eu falei, diversificar é muito importante porque enquanto o fundo está subindo, o outro pode estar caindo, porque afinal, fundos imobiliários fazem parte da renda variável. E já dizia Warren Buffett, que é considerado o maior investidor de todos os tempos: nunca coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Diversificar é super importante. Conhecer o principal risco dos fundos imobiliários que você investe ou que você quer investir vai te colocar na frente de 90% dos investidores. Isso também é uma verdade. É só você pensar o seguinte: quando a gente monta uma carteira de fundos imobiliários,
a gente coloca shopping, a gente coloca logística, a gente coloca laje, a gente coloca fundos imobiliários de diversos segmentos. Contudo, se você investe aleatoriamente, pode ser que a sua carteira esteja, por exemplo, 80% em fundos imobiliários de shopping e você nem sabe, porque você não tem uma estratégia de investimento bem definida. Pode ser que você invista somente em fundos imobiliários de papel. 100% aí dos seus fundos imobiliários são de papel. Beleza, isso quer dizer que você está diversificado em vários fundos imobiliários, só que está faltando a diversificação por segmento. Se em papel estiver dando ruim, cara, você não está protegido. Então, tenha fundo de tijolo, tenha fundo de papel, tenha aí logístico, shopping, faça uma boa diversificação. Você sabendo disso, você fazendo essa diversificação, você tem que conhecer o principal risco de cada um desses fundos imobiliários. Tenho certeza que você montando essa estratégia, você vai estar na frente de mais de 90% dos investidores de fundos imobiliários. Outra verdade quase absoluta, se não for absoluta, investir em fundos imobiliários focando apenas em rentabilidade, somente em rendimento, vai te dar muita dor de cabeça, porque afinal, rentabilidade de um fundo imobiliário não é tudo. Para você investir em um fundo imobiliário, você tem que analisar, se for de tijolo, tem que analisar a qualidade dos imóveis, a quantidade, tem que analisar os inquilinos, os contratos, as dívidas e várias outras coisas. Para analisar fundos imobiliários de papel, você tem que analisar várias outras coisas. Ah, Matheus, fundos de fundo, a mesma coisa. Tem que analisar várias outras coisas. No primeiro comentário fixado eu vou deixar o link de um vídeo onde eu ensinei bem passo a passo a analisar fundos imobiliários. E se você quiser se aprofundar mais a respeito do assunto, vou deixar também o link do meu curso de investimento, onde lá eu ensino bem passo a passo mesmo, inclusive todos os critérios que eu uso para analisar e escolher os melhores fundos imobiliários. E vou te dar um exemplo, olha só, um tempo atrás, esse fundo aqui, HCTR11, estava entregando um ótimo rendimento. Ele entregou há alguns meses mais de R$2 por cota, realmente muita coisa. Olha só que atualmente ele está com dividend yield de 16,44%, realmente um excelente dividend yield. Contudo, esse fundo vem enfrentando diversos problemas de inadimplência. Não somente esse fundo, como diversos outros. Não à toa, no último ano, ele caiu mais de 61%. Agora pensa comigo, será que valeu realmente a pena aquele investidor comprar cotas do fundo imobiliário um ano atrás? Ele comprou por 101 e atualmente está em R$39. Nesse período, o fundo entregou apenas R$6,42 por cota de rendimento. Então, esse investidor que focou apenas no rendimento do fundo imobiliário e não analisou o risco ali do fundo, ele está perdendo dinheiro. Se não perdeu dinheiro ainda, vai acabar perdendo com o fundo imobiliário. Claro, se ele vender a esse valor, ele pode fazer preço médio, enfim, ele pode fazer aí de algumas formas para evitar um prejuízo tão grande ou até mesmo sair no prejuízo. Mas, de qualquer forma, esse investidor que investiu apenas em rendimento e não analisou o fundo imobiliário está com dor de cabeça aqui nesse fundo e em vários outros. E outra verdade, fundos imobiliários são uma excelente ferramenta, um excelente investimento para a sua aposentadoria. Eu sei que em um vídeo anterior eu mostrei que é muito difícil a gente enriquecer com fundos imobiliários. E, infelizmente, isso é muito verdade. Se você investe pouco dinheiro, muito dificilmente você vai ficar rico investindo em fundos imobiliários. Contudo, se você investe todo mês R$200, R$300, R$400, cara, é inevitável que daqui 5 anos, daqui 10 anos, 15, 20 anos, você vai ter um bom patrimônio alocado, um bom patrimônio investido, podendo ter uma boa renda mensal. Só a título de exemplo, se você investe R$300 por mês a uma taxa de 0,80% ao mês, isso aqui é bem tranquilo de conseguir, a um período de 20 anos, você teria mais de 218 mil acumulados, fora a valorização dos seus fundos imobiliários, recebendo ali uma renda de aproximadamente R$1.350. Ah, Matheus, mas daqui a 20 anos a inflação vai estar muito grande, esses R$1.350 aqui não vão ser basicamente nada. Mas você prefere o quê? Não ter nada ou ter alguma coisa entrando na sua conta? Nesse caso você teria 218 mil, na verdade mais, né? De 218 mil de acumulado e recebendo uma renda para complementar a sua aposentadoria. Eu, logicamente, eu coloquei aqui 20 anos, mas pode ser 15, pode ser 10, pode ser a quantidade de tempo que você quer ficar investindo. Não precisa ser também necessariamente R$300.
Se você investe, por exemplo, R$ 500 a essa mesma taxa, olha só, você já teria mais de R$ 363 mil de acumulado, recebendo mais de R$ 2.250. Logicamente, quanto mais você investe, mais você vai ganhar. E eu sei que aquele investidor que está iniciando com R$ 300 por mês, daqui 5 anos, daqui 6 anos, daqui 7 anos, pode ser que ele esteja investindo até um pouco mais, porque olha só, é muito tempo, 20 anos, 15 anos, para você ficar investindo R$ 300. Geralmente, os fundos imobiliários, eles vêm entregando para a gente a inflação, o seu salário pode vir sendo reajustado pela inflação, você pode cortar algumas despesas para você investir mais, você pode buscar novas fontes de renda para você investir mais. Existem várias formas para você aumentar o seu aporte mensal para ter uma boa renda passiva para complementar a sua aposentadoria. E são esses 10 motivos, essas 10 verdades que me fazem dizer que fundos imobiliários, na minha opinião, são excelentes para você, principalmente se for um pequeno investidor, investir para ter uma boa renda passiva mensal sem tanta preocupação. Claro, também existe a parte obscura de você investir em fundos imobiliários que poucas pessoas falam. Nunca vi, na verdade, outra pessoa falando aquilo que eu falei aqui nesse vídeo. Então clica lá para você conhecer também as partes negativas de você investir em fundos imobiliários, para você investir de forma segura, sabendo tudo o que você precisa saber. E não se esqueça, aqui no comentário fixado vão estar todos os links mais importantes que eu citei aqui no vídeo. Fico por aqui, nos vemos então no próximo.